As notícias mais faladas do momento são Lula 2026, New York Times faz o L e tantas outras, e é um pouco sobre isso que nós vamos comentar. O Brasil foi explanado para o mundo inteiro pelo desmantelo da Lava Jato. Meus amigos, o Brasil está sendo exposto. Não é necessariamente o Brasil, é o que fizeram do Brasil. E nós, é claro, tivemos uma participação muito importante no apoio ao combate à corrupção, e o que fizeram do Brasil foi exatamente isso que nós vamos ver agora, tá bom? Eu sou o Diego Ganoli, verifica a inscrição no canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixa o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Esse aqui foi o último vídeo, passa lá para ver sobre isso. Bolsonaro vai cair? Sim ou não? Deixa lá o seu comentário. Nesse vídeo aqui tem muita coisa para a gente conversar, eu quero muito conhecer a sua opinião. Se você não recebeu, esse vídeo já está no canal, tá bom? Dá uma olhada comigo nesse vídeo. Notícias do momento, as últimas notícias. Temos ali New York Times em primeiro assunto do momento em notícias. Depois tem NATO, tarará, Isaías, blá blá blá, e iOS 18, e Eduardo Bolsonaro, Lula 2026, Lava Jato, Uruguai, que teve lá um esquerdista eleito presidente do Uruguai. É uma pena, lamento pelos irmãos do Uruguai. E vamos entrar em New York Times. Em New York Times, por que será? Fiquei curioso eu de saber por que New York Times estava em primeiro dos assuntos mais falados. E aqui nós já temos New York Times critica a Suprema Corte do Brasil por desmonte da Lava Jato. Isso aqui é uma publicação de Twitter do Economista Sincero. Reportagem do jornal norte-americano afirma que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes. Tudo bem? É uma publicação. Temos aqui o Ricardo Oliveira, que compartilhou um post de Guga Chakra, um repórter que nós já conhecemos aí, o teor completamente esquerdista. Ok. Reportagem de uma página, olha só, uma página dedicada, né, no New York Times sobre como o Supremo Tribunal Federal tem enfraquecido o combate à corrupção no Brasil. Aqui ele publicou uma foto do jornal de papel mesmo, The New York Times, que é supostamente o maior jornal dos Estados Unidos, pelo menos um dos mais famosos, mais conhecidos, que eu ouço falar desde que o mundo é mundo. Depois tem ali a revista Oeste. Reportagem do New York Times responsabiliza o Supremo Tribunal Federal pelo desmantelamento da Lava Jato. E aí, daí para frente, são publicações e mais publicações. O Estadão, caso de corrupção da Lava Jato que se espalhou pela América Latina está se desfazendo. Publicação do Estadão acerca da repercussão disso tudo. Depois tem várias pessoas que postaram. Aqui está o próprio Guga Chakra. Ele fez aqui a publicação dessa foto. Está aqui o perfil dele, para não ter dúvidas. Ele é aquele que chorou porque o Donald Trump foi eleito. Não sei se você viu ou não viu, foi patético demais. Mestre em relações internacionais, blá, 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 comentarista da TV Globo e Globo News em Nova York, colunista do jornal O Globo, blá, 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 blá. Ou seja, tá aqui. Ele tirou essa foto, supostamente, né? Não sei se foi ele quem tirou a foto, mas ele é quem publicou a foto. E nós, é claro, fazemos aquele trabalho muito bonito. Olha aqui, The New York Times, Supremo Tribunal Federal desmonta a Lava Jato e abala a luta contra a corrupção na América Latina. Mais uma fonte, mais uma publicação, enfim. E nós fazemos aquele trabalho de querer entender se isso tudo é fato, tá bom? Presta bastante atenção porque a sua opinião é muito importante. Você é a favor? Olha aqui, presta atenção. Você é a favor da Lava Jato? Você acompanhava na época em que o Brasil admirava o Sérgio Moro? Pô, que trabalho bacana, ele está lá colocando pela primeira vez no Brasil. Nós vimos ali pessoas que estão envolvidas com os ilícitos da política, aqueles que nos defraudam, aqueles que causam prejuízos para a sociedade, para os cofres públicos. Pela primeira vez, nós estamos vendo esse povo realmente ser julgado e ser condenado. Olha só,
foram presos pessoas, políticos importantes, enfim, né? Parecia o fim da impunidade. Inclusive, tem um vídeo antigo aqui do canal onde num carro de som em Brasília, na Praça dos Três Poderes, ali na esplanada dos ministérios, nós, com a Câmara dos Deputados de fundo, eu fiz um discurso dizendo que o Brasil deixaria de ser o país da impunidade, porque uma geração se levanta, e essa geração somos nós, estamos de pé ainda, crendo, acreditando, e aqui, ó, fazendo esse trabalho com o máximo empenho das entranhas, a fim de levar o debate, de esclarecer as coisas. Nós acreditamos e temos que acreditar, mas eu vou te falar uma coisa, tá? Tem muito mais gente envolvida. O problema nunca foi um indivíduo só, como Luiz Inácio Lula da Silva, se ele foi corrupto ou não, se ele tem culpa ou não, se as provas existem ou não. Olha, isso não é nem sequer a ponta da ponta da ponta do iceberg. Ó, presta atenção comigo aqui. Olha aqui, isso aqui é o que a gente viu de repercussão no Twitter. Aqui tem um post, né, um print do New York Times. Que bacana, foi publicado pelo Ivan. Olha lá, que legal. Agora, entramos aqui no portal original, né? Isso aqui é o The New York Times original, né? Eles têm muito mais o que se importar, muito mais o que falar e muito mais o que fazer do que ficar preocupado aqui com o Brasil, né? Ok. Porém, entretanto e todavia, eu vim aqui fazer aquele trabalho básico, primário de uma comunicação respeitável, responsável, que é procurar por car wash, que é a Lava Jato como os americanos a conhecem. Vamos aqui pesquisar, eu clico em Go e já tem aqui a primeira matéria. Um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está se desfazendo. Essa é a coisa. A operação Car Wash, que é a Lava Jato, que começou no Brasil, revelou um esquema de suborno que abrangeu pelo menos 12 países. 12 países. Nem a ponta da ponta da ponta da pinguela, meu amigo. 12 países. Olha que coisa absurda, não é? Aí agora você consegue, talvez... Tem gente, cara, que tem uma cabeça... É difícil entender. A pessoa acha que se resolveu a situação do Lula, o Brasil anda para frente. Se resolver essa polêmica toda que é causada no Brasil pelo Alexandre de Moraes, isso resolve o problema. Cara, olha bem. Imagina você que existe algo muito grave, terrível que acontece no Brasil, e isso foi revelado. A Operação Lava Jato revelou um esquema de suborno que abrangeu pelo menos 10, 11, 12 países. Mano, aí a coisa já está completamente fora de controle mesmo. Nós estamos falando de uma estrutura altamente pesada de poder, de pessoas, né? Como vamos reverter isso? Olha só, a profundidade da coisa. A Suprema Corte do Brasil reverteu grande parte de seu impacto, ou seja, New York Times, né, portanto, uma matéria oficialmente publicada pelo maior portal dos Estados Unidos, New York Times. Aqui fala um pouquinho sobre a história do posto. Um posto de gasolina e lavagem de carros em Brasília, capital do Brasil, onde uma operação de lavagem de dinheiro levou a uma vasta investigação de corrupção que se estendeu por toda a América Latina. Olha que interessante. Dado Galdieri para o The New York Times. Ou seja, tem ali depois uma matéria completa. Isso, de volta aqui, só para deixar claro, é o site oficial do The New York Times. Agora, presta bastante atenção aqui numa coisa que é muito importante. Esse foi o último vídeo. Bolsonaro vai cair? Bolsonaro não vai cair? Vai ser eleito? Vai ser candidato, pelo menos, em 2026? Passa lá e deixa o seu comentário, que isso é muito importante. Se você não assistiu esse vídeo, é porque o YouTube não te entregou. Verifica a inscrição no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante.
e depois me diga a cidade e o país de onde você nos acompanha. Agora, você acha que o problema do Brasil está concentrado em uma pessoa? Você acha que esse poder imenso que às vezes parece emanar do cabeção de certas pessoas, você acha que esse poder imenso está concentrado naquele cabeção, naquela careca lustrosa? Ou você acha que de repente tem 12 países, pelo menos, envolvidos nisso, e cada um desses países tem a sua estrutura, tanto uma estrutura militar como uma estrutura paralela, de repente não oficial e de repente mais forte do que a estrutura oficial militar, legal. De repente tem algo muito pior e perverso por trás que dá suporte a cada um desses países, inclusive o Brasil. Nós estamos vendo aí relatos e boatos e coisas, conversas de bastidores e de corredores. Bom, eu mesmo já ouvi muita coisa. São conversas aleatórias e paralelas, não temos nada em específico, mas eu sei muito bem o que eu escutei em Brasília, quando lá estive por diversas vezes. Eu escutei cada absurdo que não me apresentaram provas, mas eu escutei cada coisa e eu falo, mano, se isso tudo for verdade, o Brasil já não é democracia, nem Estado, nem nada. Aquilo ali tem um outro nome, que é realmente uma organização paralela, comandada e controlada pelas forças do mal. Tem uma coisa muito estranha que acontece no Brasil, mas eu gostaria muito de conhecer a sua opinião, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Verifique a inscrição no canal, ativa o sininho. Vamos para os comentários. Um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.